Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Que alegria poder louvar junto com todos aqui músicas tão belas que expressam que Jesus é nosso Senhor e que pertencemos a Ele. Estamos em uma campanha que fala sobre Jesus ser a pessoa que transforma nossas vidas. E nessa campanha nós estamos em período de oração. Então vamos iniciar pedindo a Deus que fale no nosso coração. Se você entrar no site da Junta de Missões e também da Emmanuel, você vai ver algumas listas de orações. E é tão importante que a gente ore pelo nosso país. Não só por coisas evidentes, mas por coisas às vezes que são aparentemente invisíveis, mas que mudam a situação do nosso país. Então a gente vai estar orando para Deus falar o nosso coração nesse momento e que Ele nos use pela sua misericórdia. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Senhor, tenha compaixão, Deus, de mim. Sabes como tantas dificuldades e falhas eu tenho, Pai, mas eu te agradeço pelo privilégio de poder falar em Teu nome. E te agradeço por fazer parte dessa igreja, Pai. Peço que o Senhor abra o nosso coração, ao meu e dos meus irmãos, para compreender a Tua palavra e de alguma forma sair daqui mais convicto do que o Senhor quer para nós. Se há área, Senhor, que precisamos ser transformados, mudados, Deus, o Teu Espírito Santo tem autonomia, tem toda a liberdade, tem o poder para nos transformar, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor realize tudo o que é preciso, Deus, para que possamos ser conforme a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso que, por favor, o Senhor nos incomode naquilo que é necessário, nos conforte naquilo que é preciso, mas nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Transformação. Algo tão importante para a vida de um cristão. Claro que todas as pessoas normalmente buscam um aprimoramento, um crescimento, mas andar com Jesus e não ser transformado é algo antagônico, é algo estranho. Porque a primeira coisa que passa na nossa mente quando se fala sobre Jesus e falar sobre encontro com Cristo é passar da morte para a vida. Existiam práticas, sentimentos, pensamentos que eram comuns de uma pessoa que não percebia o que estava fazendo, mas algo aconteceu no coração, na mente, que começou a perceber, a ser sensível e começar a ter um coração voltado para Deus. Não sei se você gosta de filme de zumbi, eu não gosto. Eu tenho um pouco de medo. Não gosto muito de assistir, não. E o zumbi é um ser morto. Mas ele está ali com os movimentos involuntários funcionando e quer matar os seres vivos. E estão todos putrefados, né? É uma coisa feia de se ver. Tem um filme que eu já compartilhei bastante com os jovens, que eu acho que é um filme que poderia ser gospel, que é Meu Namorado é um Zumbi. É um zumbi, ele já está morto. Ele come gente, ele quer matar as pessoas, mas ele se apaixona. E começa uma transformação, ele começa a ter o coração dele bater lentamente. A pupila dele que ficava só dilatada, começa a ter cor. A pele dele começa a voltar a ter cor. O cabelo dele começa a ter brilho. Algo incrível e impressionante ali, impossível, acontece. Ele começa a ter vida. E é impressionante como ele começa a defender o ser humano. Então eu acho que esse cara que dirigiu esse filme, ele é crente. Só que ele não falou lá nenhum versículo não, mas tinha alguma coisa a ver. Claro que nós não somos zumbis. Deus nos deu muita beleza, deu algo incrível quando nos criou. Apesar do pecado, há tantos lampejos e coisas belas que há em nós da imagem e semelhança de Deus. Mas, sem Cristo, há tantas coisas que somos insensíveis. Ter Jesus na vida é um milagre. É como essa semelhança da história do zumbi que estava morto com atitudes automáticas, mas começa a receber uma vida e algo incrível acontece. Começamos a sentir, a pensar e a agir semelhantes a Cristo. Veja, não é uma transformação em qualquer coisa.
é uma transformação conforme a imagem e semelhança de Jesus. Porque conversão é se converter a alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Então, entregar a vida a Jesus é se tornar servo dele, entender que não existe um significado maior para a vida do que devotar o meu coração, a minha mente, as minhas atitudes àquele que me criou. E afinal, a minha vida, ela não se encaixa em qualquer outra coisa que eu devotar a minha vida se não for Jesus. Sempre vai faltar algo. Se eu dedicar tanto tempo na minha vida ao dinheiro, eu posso ter o bastante para descobrir que aquilo ainda não me satisfaz e que eu acabei destruindo algumas coisas tão importantes também. Posso dedicar até coisas muito importantes como família e que devo dedicar tempo à família. Mas se eu colocar como alvo da minha vida, eu vou perceber que uma lacuna falta também. Porque eu fui feito para Deus e só nele eu encontro descanso. Foi essa a frase de Agostinho, que ele encontrou satisfação e descanso da sua vida em Deus. Após de uma vida com tantos prazeres, chegou em um ponto que ele viu que não tinha descoberto ainda de fato o prazer da sua vida. Falando sobre transformação, existe um texto muito significativo da Bíblia que fala sobre o que nos tornamos quando conhecemos a Cristo. Essa transformação que acontece em nós e que isso reflete na sociedade. Jesus, no seu sermão na montanha, tão conhecido, ele falando, ele fez analogias sobre o cristão, o que o cristão poderia ser. E ele diz o seguinte, texto extremamente conhecido: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus está falando para mim e para você o que a minha vida e a sua vida se assemelha. E a primeira analogia que ele fez é que nós somos como o sal. Nessa época especificamente, o sal, ele tinha um significado muito importante. O sal, ele não apenas servia, e claro que servia também para dar sabor, mas ele servia também para evitar a putrefação de muitos alimentos e também para a asepsia dos alimentos. Em uma época em que não existia refrigerador, não existia geladeira, existia a necessidade de fazer salmoura ou excesso ali de uma quantidade de sal para que os alimentos não entrassem em estado de que as bactérias se proliferassem e o alimento apodrecesse. Então, se você vai hoje até no supermercado, existe uma das carnes ali que normalmente não é refrigerada e ela é extremamente salgada. Qual é? Charque. E ela evita aquele estado ali por causa do excesso de sal. Jesus começa a dizer que nós somos como o sal. Nós damos sabor, nós temos um papel de evitar a putrefação e nós servimos como limpeza nessa sociedade. São papéis extremamente importantes. Veja só, eu não sei você, mas às vezes a gente olha um pouco assim para o que está acontecendo e dá um dissabor enorme na vida. Ver certas coisas que nos dão angústia, amarga. Ou situações que você mesmo já passou, que por causa de atitudes erradas, equivocadas, dá um amargo na vida, dá um amargor na sua história. Forma de tratar o ser humano, maneiras de se falar, negócios que são errados, que não são éticos. Isso amarga a vida. O cristão é aquele que dá sabor aonde ele está. E sabor é vida.
a gente precisa entender também que existe vamos dizer que você tem um ministério aqui do sabonete antibacteriano, tá certo? Quando você lava a sua mão suja, você suja o sabonete ou o sabonete te limpa? Reflita nessa coisa tão difícil de entender, meus irmãos. Para a carne ganhar sabor, o sal tem que ser o quê? Esfregado na carne. Agora me diga uma coisa, o sal fica com o sabor da carne ou a carne fica com o sabor do sal? O que é que está acontecendo às vezes com a gente? Jesus disse que nós temos um poder dado por Ele, uma autoridade dada por Ele, de estar no meio das pessoas e dar sabor e de não ser contaminado, mas de ajudar as pessoas no processo de mudança daquilo que está equivocado. Esse é o papel que Deus deu a mim e para você. Interessante que muitas vezes o cristão é aquele que está com medo do mundo. No entanto, Jesus falou que a porta do que não vai prevalecer contra a igreja? Do inferno. Não prevalece contra a sua igreja. Nós às vezes perdemos o protagonismo de ser aqueles que mudam a história de ambientes que estão equivocados, que estão com atitudes pecaminosas, porque nos omitimos. Ou achamos que nós é que vamos ser os influenciados, ao sermos resposta para ambientes que estão doentes. Nosso país está doente. E cada ambiente em que você está hoje, existe de alguma forma algo para ser melhorado. A igreja brasileira precisa de muito melhoramento porque precisa cada vez mais voltar à palavra. O seu trabalho precisa de alguém que entende aquilo que Cristo está revelando, para que haja sabor, limpeza, para que se existe um processo de apodrecimento, isso pare e comece algo a ser transformado. Algo de uma maneira muito sábia que Paulo escreve é que sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu gosto muito de MasterChef. Se tem uma coisa que desagrada o mestre Jacan, é uma comida sem tempero. Agora, o que dá gosto quando você come uma boa comida é aquela comida gostosa que você come com tempero e está perfeito. Não existe nada errado. Ainda mais a apresentação está bela. Quantos de nós falhamos porque temos uma responsabilidade, temos dons dados por Deus, temos o espaço e não estamos fazendo aquilo que dá vida às outras pessoas. O que acontece muitas vezes é que envergonhamos o Evangelho. Deus está nos dando uma responsabilidade, um presente enorme, de sermos testemunho no nosso país. Existe, uma expectativa que talvez até 2050 possamos ser metade da população brasileira de evangélicos. Eu não tenho nem numerolatria, nem numerofobia, não fico muito preocupado com números. Eu acho que os números eles não representam muita coisa quando a essência do número não é a nossa resposta. Não é a quantidade, mas é quem somos de fato. Mas esse número tem crescido. Em menos de 10 anos, praticamente dobramos o número. E como é que anda o nosso país? Com essa presença aumentada de evangélicos. Como é que anda o nosso ambiente? Onde eu e você está? Tem ganhado mais sabor? Olha só, pastor Carlinhos Queiroz, uma vez ele falou que o final desse texto que a gente leu hoje, fala que assim brilha a sua luz, a gente vai falar de luz já já, entre os homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ele falou uma frase assim,
que eu e você viva de tal forma que até aqueles que não conhecem a Deus possam querer dar glória a Deus, porque existe uma pessoa como eu e você naquele ambiente. Já parou para pensar, uma pessoa que não gosta de Deus, até uma pessoa que se diz ateu, não acredita em Deus, mas começa a ficar tão feliz com o estilo de vida que você tem, o benefício que você dá a essa pessoa, que ela começa a querer, no coração delas assim, graças a Deus porque existe uma pessoa como essa aqui, viu? Nesse ambiente de trabalho aqui, viu? Graças a Deus porque na minha família ainda tem essa mulher aqui, porque na confusão ela que acalma, ela é o coração pacífico, é a pessoa que tranquiliza. Olha, graças a Deus, porque nesse governo aqui existe esse fulano aqui que tem sido ético. Ele não tem aberto mão para negociar. Então, pessoas que a sua atitude começam a fazer eu e você agradecer a Deus. Mas isso só vai acontecer quando a gente entender a nossa responsabilidade. Nós somos luz também. Ser luz significa dois aspectos importantes. A lamparina, naquela época, ajudava especialmente em um ambiente onde não existia luz elétrica a espantar uma enorme quantidade de trevas, de escuridão. A escuridão era verdadeiramente escuridão. Aqui, se talvez faltar só luz aqui nessa rua, a gente ainda vai ter uma certa claridade, porque existe iluminação em outros pontos. Mas em Jerusalém, em outras cidades ali, era de fato o breu, era a escuridão. Mas um pouco de luz já espantava as trevas. Um texto muito interessante da Bíblia, escrito por João, fala o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo, com medo, que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse texto ele é extremamente interessante porque ele fala sobre santidade, sobre a verdade. E ele não está falando que quem vive na verdade vai praticar algo. Um exemplo, ele fala assim: quem vive na escuridão não quer ir para a luz porque suas obras são más. Então ela gosta de viver escondido. Porque se for para a luz, as suas obras vão ser manifestas. Mas quem é da verdade, quem é da justiça, traz a sua vida para a luz, para que suas obras sejam manifestas e veja que é Deus que a realiza. Esse texto fala uma coisa tão importante sobre a luz. A luz expõe o mal. Isso é óbvio, Tiago. Mas só que a gente, às vezes, na nossa caminhada, evita a transparência. Transparência é uma das coisas mais fundamentais na vida do cristão. Se você quer saber se sua caminhada tem sido sadia, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que anda acompanhada e que tem pessoas para prestar contas da sua vida? Ou você é uma pessoa extremamente isolada e que a sua vida é sua? Você presta contas a Deus apenas. Qual é o nosso maior problema no Brasil hoje? Pare para pensar. Nós temos um país extremamente transparente. A gente tem descoberto as coisas das piores maneiras possíveis. Qual era a melhor maneira do nosso país começar uma limpeza e uma transformação? Confissão de pecado. Você já parou para pensar que avivamento? Alguns políticos que de fato roubaram o nosso país começassem eu queria fazer uma declaração. Eu roubei. Eu fiz isso e isso, eu sou culpado. Nunca aconteceu isso na história do nosso país. Imagina assim, não por delação, não por algo que vai ganhar, mas por confessar.
Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. E é através da confissão de pecados que há transformações e que Deus transforma, redime e começa de fato a curar a nação. Mas olha só, o problema é que a luz expõe o pior que há na gente. Mas quando não há exposição, como vai haver cura? Porque muitas vezes nós permanecemos doentes. É só você pensar na analogia normal de saúde. Quem trabalha aqui na área de saúde, ou nem precisa só ser leigo, a pior coisa para uma pessoa que está doente é não ser exposto na sua doença. É não ter um diagnóstico daquilo que está acontecendo. E aquilo pode ir piorando, tornando algo tão incontrolável em que o tratamento já não se torna eficaz. Meus irmãos, na nossa vida, a luz, ela serve para espantar as trevas. Quem é a pessoa que você confessa os seus pecados? Tiago escreve que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Eu louvo a Deus porque existem homens e mulheres éticos em nosso país que a sua maneira ética de viver tem pressionado muitos ambientes a serem éticos. Então a sua luz tem pressionado as trevas, mesmo que não seja de forma muito amigável, porque a luz espanta as trevas. Mas quando você é luz no ambiente onde você está, se você tem sabedoria na maneira que você se porta, pessoas vão apresentar os seus problemas, seus dilemas familiares, as suas dificuldades de pecado. E elas vão talvez, e eu não acho que é um talvez com dificuldade, mas provavelmente procurar você para conversar. E se você tiver um coração sábio e aberto, você vai ter um dos melhores conselhos para dar a essa pessoa, não de uma maneira legalista. Você fez isso? A pessoa nunca mais fala com você. Mas se você for uma pessoa sábia, você vai ter discernimento dado por Deus para ajudar essa pessoa a espantar as trevas por causa de Jesus. Por outro lado, nós somos luz também, porque nós somos nosso papel de refletor. No estádio, o refletor, se você ficar olhando para ele, você vai ficar como? Meio cego. Vai ficar sem conseguir ver nada. Porque o refletor não foi feito para ser olhado, ser visto. O refletor foi feito para apontar para algo mais importante. O refletor aponta para aquilo que é o mais importante, que é o jogo ou algum espetáculo. Eu e você somos luz porque apontamos para aquilo que é o mais importante. Nós apontamos para Jesus Cristo. Ser luz é ter uma vida em que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós possamos fazer para a glória de Deus. Então, como é que anda a minha vida? Será que sou eu que estou aparecendo? E se eu apareço, tudo aparece, especialmente meus defeitos. Sou eu que faço, é do meu jeito, é porque é meu temperamento, é porque é a minha forma. E aí Jesus, ele fica como coadjuvante. Mas Jesus é o centro da nossa história. E a gente precisa levar isso a sério. Como ser sal e luz de verdade? Irmãos, existe algo extremamente óbvio na Bíblia, que é o mandamento de Jesus. A gente já falou aqui sobre dar sabor, sobre evitar o apodrecimento do ambiente que nós estamos, sobre ajudarmos as pessoas a confessarem os seus pecados, mas temos uma atitude de transparência. Mas o que de fato é ser sal e luz na sociedade? Jesus deu essa resposta de uma maneira extremamente clara, dando o seu mandamento. E o mandamento de Jesus é o amor. Jesus fala diversas vezes qual o seu mandamento. E de uma maneira simplificada e resumida, ele fala em João 13, 34, 35, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei.
vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus tinha dito também que o sal, se perder o seu sabor, ele não serve nem para ser usado como adubo, ser jogado no chão. Ele serve só como lixo. E a luz, se ela não iluminar, que dessas trevas serão. Da mesma forma, se o crente não ama, ele não está servindo pelo propósito pelo qual ele foi criado, foi transformado, foi mudado. E aí nós não salgamos, nós não iluminamos. Uma das coisas que me chama muita atenção no livro de Provérbios é que ele insiste na palavra orgulho. Se você já leu Provérbios, você vai perceber que a sabedoria é com os humildes. Mas a impiedade está com os arrogantes. Se tem algo que não é a marca do cristão, é o orgulho. É aquilo que nos afasta do próximo. É o sentimento arrogante. É a sensação de que eu dependo só de mim. Aquela sensação de que se eu fui destratado, ou se eu não fui bem tratado em algum ambiente, eu posso tratar o outro do jeito que eu quero. É o nariz empinado. E aí nós damos o pior testemunho possível, que não é o testemunho de Jesus. O testemunho daquele que deu a sua vida em amor por nós. Por que Provérbios insiste em falar em orgulho? Porque a antítese desse assunto veio em pessoa, que é Jesus, o ser humano mais humilde, que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou, se tornando servo, e morreu uma morte que foi uma morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira. Então, meus irmãos, sabe o que é que fere às vezes o nosso testemunho? E sabe o que é que faz a gente não salgar e não iluminar? A nossa insensibilidade com o próximo. Na família, no trabalho, na faculdade, na rua em que a gente mora, no prédio onde a gente mora. Jesus tem convidado a mim e a você a termos a sensibilidade de cuidar do próximo. Hoje de manhã nós aprendemos sobre a parábola do samaritano, do bom samaritano. E o pastor Alberto falou algo bem interessante, que o ladrão, ele tinha um coração de pegar já tudo que era dele e ainda dos outros. Os religiosos, olha, a vida é minha, o problema é seu, se você está com problema. Eu resolvo o meu, você resolve o seu. O bom samaritano foi quem disse, o que é meu também pode ser seu. Está à sua disposição. Nós sabemos que o bom samaritano da história é de fato Jesus, que nos viu em uma situação extremamente difícil, sem chance de sobreviver, mas nos salvou. E é por isso que a gente tem chance de cuidar daqueles que estão aflitos. Por isso que Deus tem que quebrantar o nosso coração hoje. Quebrantar as atitudes que se levam com orgulho, com arrogância e sem amor. Eu queria apenas finalizar dizendo duas coisas extremamente práticas. Uma que foi o saudoso, falecido John Stott que falou. E ele falou 6 coisas práticas, que eu vou apenas citar, que como igreja nós podemos ser diferentes em nosso país, nossa cidade, sendo sal e luz do mundo. Mas queria destacar que nós somos diferentes. Só que essa diferença não é de arrogância. E nem é a diferença que o povo fica olhando assim, que coisa estranha é essa, né? Porque tem gente que pensa que ser diferente, ser sal, ser luz, é se vestir de uma maneira assim, ou falar, né? Olá, sou o crente aqui, entrou. E aí você começa a dar o excesso de sal, né? Que chega a trava. Ou então é tanta luz que a pessoa não consegue ver. Mas não é sobre isso que a gente está sendo chamado. A gente está sendo para ser uma luz e um sal que causa, de fato, um sabor, né? Que ilumina onde está
as trevas ali da vida. Então é importante a gente fazer essa diferença. Será que eu tenho sido um crente como Jesus? Né? Um sal como Jesus? Uma luz? E um destaque que o próprio John Stott fala, antes de eu dizer essas coisas, é que ele diz o seguinte: nós temos parcela de culpa. Pense bem, a tendência da carne, ela é apodrecer. Se ela apodrece, é porque faltou o quê? Sal. A escuridão, só é escuridão porque faltou o quê? Luz. Então nós precisamos refletir sobre isso. O ambiente onde eu estou, claro que existem muitas repercussões, mas está do jeito que está. Eu tenho alguma participação nisso? Eu posso resolver algo? Eu sou resposta nesse ambiente? Minha família, como é que está? Eu tenho uma participação nesse processo? É importante a gente fazer essa pergunta. 6 ações práticas como igreja. A gente já tem feito isso aqui, a primeira é orar. Meus irmãos, a Bíblia fala de uma maneira extremamente clara que Deus nos chamou para orarmos. E tudo começa na dependência de Deus. Orar pelos governantes, orar pelo nosso país. Nós precisamos entender que nós dependemos disso aí. Segunda coisa, compartilhe. Você tem que ter a coragem, eu tenho que ter a coragem de compartilhar o Evangelho. Vai ter um curso muito bom do Haggai. Temos apenas 10 vagas, mas se você quer se capacitar mais, vai aprender como, de uma forma criativa, a evangelizar. Será que muitas vezes a gente tem a oportunidade de conversar, falar de Jesus, e a gente tem perdido na nossa cidade de falar isso? Chamar para tomar um cafezinho depois do expediente, chamar para a sua casa. Sabe o que Jesus sempre fazia? Interessante, viu? Jesus é muito esperto. Jesus, antes de conversar qualquer assunto difícil, ele fazia um peixinho, tinha um pãozinho. Quer conversar com alguém? Ofereça comida. Chama uma pessoa para um ambiente saudável, conversa com ela, procure saber como é que está a sua vida, sua história. Jesus vai fazer parte dessa história porque ela está em você, Jesus está em você. Jesus vai transparecer. Então compartilha. Seja exemplo. Naquilo que está mais podre a situação, você tem que ser a antítese. Nós sabemos que pessoas de exemplo marcaram, né, a história. Nós temos aí um excelente exemplo, que marca até hoje a nossa vida. Nós temos continuado a ver grandes exemplos. Muitas vezes onde mais falta, é onde Deus quer levantar pessoas que façam grande diferença. Eu e você precisamos ser exemplos, no ambiente onde está talvez o maior caos. E aí começa uma grande transformação. Algo que talvez é muito mais aqui para a área de trabalho. E aí você talvez que é jurista, você que trabalha na área legal, preste bem atenção nisso aqui, argumente. A igreja tem um papel muito importante na transformação social. Um dos maiores exemplos que a gente tem é o Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ele lutou como cristão por uma mudança social, de um ambiente extremamente hostil e que não prezava pelo aquilo que a Bíblia falava sobre a igualdade, o amor, em que Jesus tinha feito as pessoas em mesmo valor. Então ele lutou nesse processo para que as pessoas fossem valorizadas. Existem 2 frases muito importantes. Ele fala o seguinte: não se pode legislar a moralidade, mas o comportamento pode ser regulado. Os decretos judiciais podem não mudar o coração, mas podem restringir a sensibilidade. Ele também fala o seguinte: a ação governamental não é toda a resposta para a atual crise, mas é uma resposta parcial importante. A lei não pode fazer um empregador me amar, mas pode impedi-lo de recusar-se a me contratar por causa da cor da minha pele. Ele entendeu a importância em que mudar leis, transformar ali aquela situação, poderia beneficiar os outros. Então, você no seu trabalho tem grande importância na mudança estrutural do nosso país, sendo sal e luz, e isso em todos os ambientes. Envolva-se sociopoliticamente. Aqui não tem nada a ver com política no sentido de ação política. Ame a sua cidade. Se você está vendo gente sujando a rua, seja aquele que limpa.
Isso é ser igreja. Se você está vendo algo que está sendo feito errado, vamos ser sal, vamos ser luz. A gente precisa amar a cidade que Deus nos deu. Por quê? Porque Cristo criou um ambiente de jardim harmônico, em que tudo era importante. Nós precisamos valorizar o ambiente em que nós estamos. Isso é muito importante. Isso aqui eu vou deixar para outro dia para a gente falar. E por último, disposição para sofrer. Para tudo isso acontecer, meus irmãos, se a gente não tiver disposição para se doar, a gente não consegue. Jesus foi aquele que sofreu o maior dissabor da história. Jesus foi aquele que passou a maior escuridão do mundo. Para que eu e você hoje tivesse o maior sabor, gosto de vida e tivesse a luz do mundo em nós. A Bíblia fala que quando ele foi crucificado, densas trevas cobriram aquele ambiente onde ele estava. Jesus teve sede e deram a ele vinagre. Jesus não teve sabor, gosto de alegria em sua vida naquele momento. Para que eu e você hoje pudesse ter a maior alegria e transformação de vida. Nós temos capacidade de sofrer, nós temos capacidade de transformar ambientes onde nós estamos, porque Jesus já fez a maior transformação da nossa vida. Ele nos deu capacidade de ser sal e luz do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, que as nossas obras por causa de Cristo brilhem de tal forma que aqueles que não conhecem queiram glorificar a Deus, porque pessoas como eu e você existem. Amém? Há alguém aqui hoje que entendeu essa palavra, que talvez não entregou a sua vida a Cristo ainda, mas entende que Jesus quer dar sabor à sua vida, quer iluminar a sua vida, quer te dar uma vida cheia de luz, quer de fato transformar a sua realidade e dar um significado além do que você tinha. E você entende que esse é o dia hoje, esse é o chamado de Deus para a sua vida. E você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Dá um sinal levantando a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está aqui conosco, que pela primeira vez quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se há alguém, dá um sinal levantando a sua mão. Queria orar por você. Se não, glória a Deus, Deus seja louvado. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida? Pode baixar, Deus te abençoe. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Dê um sinal levantando sua mão. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, Deus seja louvado. Há mais alguma pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Dá um sinal levantando sua mão. A igreja está orando por você, entendendo que essa é uma decisão tão importante de transformação da sua vida. Queria convidar os conselheiros para vir aqui à frente, ao meu lado esquerdo. E queria convidar essas duas pessoas que levantaram a sua mão para vir aqui à frente para a gente orar pela vida de vocês. Se há mais alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo e deseja expressar isso, pode vir aqui. Tudo bem? Vamos orar agradecendo a Deus pela vida de Janaína. Queria chamar o pastor Alberto.